falar em racismo ambiental? Esse é um termo criado nos Estados Unidos para descrever as injustiças ambientais em contexto racializado. É a prática de deslocar comunidades racialmente marginalizadas para áreas contaminadas, sujeitas à poluição e impactos ambientais prejudiciais. O Brasil é um país estruturado pela escravidão e pela colonização. Com seu legado presente até hoje, fica fácil ver como o país foi racialmente dividido. Com a chegada dos europeus no Brasil, a população indígena teve seu território explorado e a população negra virou mercadoria. Tudo era dividido, resultando numa migração forçada desses grupos marginalizados. Na Zona Sul, por exemplo, a população negra é 10 vezes maior no Jardim Ângela do que em Moema, segundo o mapa da desigualdade, resultando no apartheid territorial. Estudos mostram que comunidades negras de baixa renda no Brasil estão mais expostas à poluição e outros riscos ambientais do que comunidades brancas de maior renda. Uma pesquisa do IBGE constatou que 76% das pessoas que vivem em áreas de risco ambiental são negras ou pardas, enquanto apenas 24% dessas são brancas. As comunidades indígenas e quilombolas também são afetadas pelo racismo ambiental. Além de viverem em áreas com grande valor ecológico, como florestas e reservas naturais, elas também têm conhecimento profundo sobre essas terras. No entanto, essas comunidades têm pouca influência sobre as políticas que afetam seus territórios e são excluídas do processo de tomada de decisão, resultando no extermínio cultural e até no genocídio. Vou citar 2 exemplos disso. O primeiro é a construção de uma usina hidrelétrica em Belo Monte, no Pará, que deslocou uma comunidade indígena ribeirinha e teve um impacto significativo na biodiversidade da região. Um segundo exemplo é a contaminação de água em solo de comunidades indígenas e quilombolas no Nordeste do Brasil, devido ao uso excessivo de agrotóxicos nas plantações próximas. Olá, eu sou Armin de Fresneda e junto com a Stephanie Sampaio e Marcela Soares estamos nessa reportagem. É muito amplo falar sobre racismo ambiental, não é verdade? Deu para ver que, olha, é um assunto muito bom de se falar. E a Stephanie Sampaio entrevistou Natan Kubaracá, que é indígena, e Pataxó. Ele também é advogado, tem mestrado e pós-graduação na USP. Então, confira um pouquinho da entrevista dele junto com a Stephanie. O racismo ambiental afeta a rotina de pessoas racializadas. Não precisa ser necessariamente pessoas indígenas, mas você pode dar exemplos de, territórios que existem manutenção e territórios que existem essa falta de manutenção. Por exemplo, o bairro do Bexiga, depois que foi gentrificado, agora eles têm até estação de metrô, entendeu? Eu acho que o racismo ambiental, no sentido de, falando estritamente sobre pessoas indígenas, por exemplo, nos territórios, a gente tem um exemplo do território do povo Krenak, de Minas Gerais, que é um povo indígena originário da região hoje chamada de Minas Gerais, e que sofreu recentemente a poluição do seu rio sagrado, o Atu, que é conhecido como Rio Doce, e o rio foi poluído pela empresa Vale, né? Eles tinham uma reserva de detritos e de minérios das colheitas que eles faziam, enfim, da mineração na região de Minas Gerais. E esses detritos foram todos jogados no Rio Doce, e o Rio Doce entrou em coma, né, como os Krenak dizem, né, ele não morreu, mas ele entrou em coma, ele tá mal. E hoje, por exemplo, um rio que fazia parte da cosmovisão do povo Krenak, que o povo Krenak dependia para beber, dependia para pescar, dependia para viver, eles não podem entrar, nenhum cachorro pode entrar no rio, porque senão morre de contaminação. Isso é um exemplo claro de como o racismo ambiental ele afeta diretamente a vida de pessoas, ele influencia a vida de pessoas, ele coloca a qualidade de vida de uma pessoa em um nível inferior à qualidade de vida de outras pessoas que também estão interessadas nos recursos naturais.
Então, isso é um exemplo evidente de como algumas constelações humanas não são inclusas nessa ideia de humanidade que tem que ser protegida, mas estão inclusas dentro de um conjunto de pessoas onde, se a função principal da sua sociedade, o lugar onde a sua sociedade vive há milênios e respira, cultua, for destruído, algumas cestas básicas e um pedido de desculpas resolve. Bom, eu acredito que o Estado ele tem obrigação de fiscalizar essa questão, as questões ambientais. Inclusive, isso já é estabelecido pelos diplomas superiores, né, os diplomas jurídicos grandes que nós temos dentro da hierarquia jurídica, que é a Constituição Federal. A Constituição Federal estabelecida recentemente, né, a de 1988, ela estabelece que o Estado tem essa obrigação de fiscalizar a questão ambiental. Mas nós precisamos entender até que ponto os órgãos e as instituições públicas que precisam fiscalizar o Estado e verificar se o Estado está verificando a questão ambiental, se essas instituições públicas estão conversando com esses povos, né, que sofrem efetivamente o racismo ambiental, ou se não é o interesse deles enxergar que essas pessoas estão em uma situação de vulnerabilidade maior, estão expostas a mais vulnerabilidade dentro dos seus territórios e os lugares onde habitam. Então, o Estado ele tem essa obrigação. E o Estado ele não é só o presidente da República ou o Congresso Nacional. Existem outras instituições públicas que precisam auxiliar o Estado a realizar essa fiscalização e a preservação desse meio ambiente e dessas pessoas, porque nós não conseguimos falar sobre o meio ambiente sem falar das pessoas que habitam esses lugares, né, que é a perspectiva socioambiental. Então, para nós falarmos sobre racismo ambiental e sobre a fiscalização do Estado, é importante entender até onde e quem está interessado para que essas pessoas sejam de fato acolhidas e enxergadas como uma parte mais vulnerável e, portanto, necessitada de maior tutela do Estado, ou se de fato não existe esse interesse, o que expõe cada vez mais pessoas indígenas e negras a essa situação de vulnerabilidade em relação ao Estado. Isso aí, gente. Aprendemos com o Natan um pouco mais ainda sobre racismo ambiental. É um tema que tem que ser debatido cada vez mais. Mas agora vamos com a matéria da Marcela Soares sobre a Fundação Rosa Luxemburgo, que também trata sobre racismo ambiental. É com você, Marcela. A Fundação Rosa Luxemburgo defende uma abordagem mais participativa e enfatiza a consideração dos direitos das comunidades. E, ao lado, está o IBAMA, no qual está presente na busca em conciliar a proteção ambiental com o desenvolvimento econômico. Assim, é visto a importância do reconhecimento mútuo de trabalhar juntos para enfrentar os desafios socioambientais do Brasil. Através disso, entrevistamos Andressa, uma especialista em educação ambiental, presente na Fundação Rosa Luxemburgo. Através dos trabalhos sobre as mudanças climáticas e o racismo ambiental. Andressa menciona o exemplo das colaborações entre o FRL e o IBAMA, que está presente na discussão sobre possíveis soluções e caminhos para um trabalho em conjunto mais eficaz. E encerra com a importância da colaboração entre diversas instituições e especialistas para enfrentar os desafios socioambientais.